Efésios 6, nós vamos ler os primeiros quatro versículos para a nossa meditação nessa manhã especial, Dia das Mães. Nossa homenagem é simples, mas é de coração para vocês, viu? Efésios 6, do 1 ao 4 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nesse Dia das Mães, nesse mês da família, que é o mês de maio, nós temos refletido sobre o relacionamento familiar. Falamos a semana passada sobre o relacionamento entre o esposo e a esposa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento entre pais e filhos. E aí vale pais, mães e pais, né? Pode ser redundante, mas é bom salientar isso. E essa equação aí que a gente vai refletir então nessa manhã. Porque cada um de nós, querendo ou não, nós estamos relacionados na nossa família com numerosas pessoas. Com irmãos, se nós não formos filho único, se você é casado com o cônjuge, e fora da família também com inúmeras outras pessoas, né? Colegas de trabalho, enfim, vizinhos. Mas existe um relacionamento que é diferente de todos os outros. Por mais que nós nos relacionemos com inúmeras pessoas, existe um relacionamento assim que é único, que é o de um pai, de uma mãe com os seus filhos. É único, por mais que você se relacione com outras pessoas, o relacionamento que você tem com a sua mãe, ou você teve com a sua mãe, ou com o seu pai, é único. Querendo ou não, ele é diferente de todos os outros que nós possamos desenvolver ao longo da nossa vida. No caso de sermos nós os pais também, né? No caso, as pessoas que se relacionam com os filhos também é diferente. O relacionamento que você tem com o seu filho e com a sua filha não é o mesmo que você tem com outras pessoas. Nós vimos a semana passada e falamos sobre a utopia da família feliz, né? Que muitas vezes a gente pensa, a família feliz, ela é possível. E a gente viu que, biblicamente, apesar de ser algo utópico, é algo que Deus deseja para nós. É algo que Ele quer. E isso também nos relacionamentos, então, aí, entre pais e filhos. E a primeira mensagem que a gente sabe sobre isso, quando a gente pensa, né, acontece nas melhores famílias, a gente viu que há problemas em todas as famílias, e quando nós pensamos em relacionamento entre pais e filhos, nós sabemos que existem problemas. E que muitas vezes existem problemas assim, muito complicados. Que quando a gente olha, a gente pensa, vamos decretar a falência da família, esse negócio não vai dar certo. Mas a gente também viu e a gente vai ver hoje que a nossa caminhada de fé, de vivência pode gerar transformação. Ou seja, relacionamentos entre pais e filhos que muitas vezes estão rompidos ou deturpados, ou que são complicados, ou que estão de alguma forma difíceis, eles são capazes de ser transformados pela força do Evangelho para que haja realmente uma mudança de coração de um para com o outro. A gente viu que o conceito de família tradicional que a gente cresceu, né, papai, mamãe, 2 filhinhos, o cachorro, hoje está bem defasado, se não com os dias contados. Mas que nem por isso o conceito de família está. Que não importa a configuração que a nossa família possa ter, que ela ainda é algo que está nos planos de Deus. Talvez você fale assim, não, Gisele, é história. Lembre-se dos melhores amigos de Jesus, como que era a família deles, eram formada por 3 irmãos. Lázaro, Marta e Maria. Não era uma família que a gente julgaria tradicional nos nossos dias. A Bíblia não conta se depois elas se casaram, se ele se casou. Mas era uma família.
E Jesus amava essa família, ou seja, independente da configuração que a nossa família possa ter, ela é amada por Deus e ela pode ser feliz. Nós vimos que o que torna as famílias fortes, então, e que podem ser felizes, e nós hoje reforçamos, que é primeiro, comprometimento mútuo com a família. Os membros da família precisam estar comprometidos com ela. Nós vimos que uma família feliz e forte precisa ter investimento de tempo. Precisa investir tempo na família. A gente viu que uma boa comunicação é importante, é necessário. Nós falamos que é necessário também uma atitude de gratidão pela família que nós temos, pelas pessoas que compõem essa família, que é necessário um compromisso espiritual. Nós passamos aqui, projetamos a oração de um filho, pedindo pela mãe, já pressupondo que a mãe ora por eles. Então, esse compromisso espiritual comunitário de oração pelos outros, e também a capacidade de resolver os problemas numa crise. Então, quando a gente pensa em pais, em mães e os seus filhos, nesse ponto há uma igualdade básica entre todos os seres humanos. A pessoa mais rica, mais poderosa, que pode assim tá lá em cima, ou aquela mais pobre, mais miserável, elas são iguais, porque todas vieram ao mundo da mesma maneira. Cada ser humano foi concebido num corpo materno, onde duas minúsculas células, uma do pai, outra da mãe, se uniram e formaram um novo indivíduo. Independente de como isso ocorreu, seja por vontade própria ou não, o fato é que todos vieram ao mundo da mesma forma. Esse pequeno indivíduo, ele é formado maravilhosamente dentro do corpo da mulher. Quando a gente pega vídeos e vê sobre concepção, a gente vê que assim, é algo extraordinário. É algo extraordinário. E a mãe então dá a luz, e a gente partindo então da ideia de que a maioria das famílias, os filhos passam a viver na companhia dos pais. Nem sempre é isso, infelizmente, mas a grande maioria é assim. A sua vida e a sua sobrevivência depende totalmente dessa mãe e desse pai. Se não é o biológico, é num orfanato, é num hospital, ou seja, quando pequenos, todos necessitamos do cuidado de uma outra pessoa. Por isso que a gente diz que às vezes não existe mãe biológica, mas existe mãe do coração, existe mãe espiritual. Existem pessoas que às vezes nunca conceberam ou nunca conceberão, fisicamente falando, mas que no coração tem gerado filhos e filhas, que espiritualmente tem gerado filhos e filhas. Ou seja, a criança então, quando nasce pequena, seja fisicamente, seja na fé, ela precisa de alguém que acompanhe, para que ela não morra. O ser humano, ele depende 100%, quando pequeno, de outro ser humano para sobreviver. Não é um ser que já sai sozinho. Às vezes a gente brinca e fala assim, o gato se vira por aí, dá um jeito, mas o ser humano não consegue. Ele não consegue, nós somos dependentes. Então, o relacionamento de pais, mães e filhos, ele inicialmente é unilateral. Porque inicialmente o filho não consegue responder aos estímulos da mãe. Ele só quer comer, saciar a sua fome. É com o tempo que ele vai aprender, o que é amor, o que é carinho, o que é cuidado, mas no início, basicamente, o pai e a mãe são aqueles que protegem os filhos, ou que deveriam proteger. É bastante parecido quando a gente olha para outros animais. É algo da natureza, essa questão da proteção, do cuidado dos filhos pelos filhotes, mas
o que a gente vê na maioria das vezes é que o egoísmo é o que reina no mundo animal. Se você olhar para a natureza, né, o pai e uma mãe vão cuidar dos filhos, vão, até determinado ponto, até que a vida deles não esteja em risco. E o ser humano e o animal, muitas vezes, são parecidos, porque muitas vezes também o ser humano, para salvar a própria pele, abandona seus filhos, deixa de lado. No entanto, existe algo que a gente chama de instinto materno e paterno, e que a gente sabe que é o que salva muitas vezes crianças do egoísmo de outros pais. Algo que nós temos e que supera o egoísmo, que supera o abandono, que supera tudo aquilo que a gente entende que não seja bom. E aí a gente vê que a partir disso, realmente os filhos, sejam eles então biológicos, sejam eles do coração, sejam eles espirituais, eles passam a se relacionar. E no crescimento e no desenvolvimento desses relacionamentos, a gente pode ver que podem aparecer conflitos. Na maioria das vezes vai acontecer conflitos. Porque esse ser que você amou, amamentou, ele vai crescer. E ele é diferente de você. Ele vai pensar diferente de você. E algumas vezes ele vai contra tudo aquilo que você acreditou, que você ensinou, que você pregou, que você mostrou. E ele vai escolher caminhos diferentes do seu. Mas, no entanto, Deus colocou no nosso coração humano uma centelha, um pouquinho do seu amor. E apesar desse ser tão diferente, tão complicado, tão difícil ser, às vezes querer fugir, você o ama. Inclusive você daria a sua própria vida se pudesse salvá-lo de qualquer coisa. Então, o amor dos pais humanos para os seus filhos pode ser diferente do amor dado por outros bichos, por outros animais que só cuidam por um momento. Pais humanos falam com os filhos, orientam os filhos, ajudam os filhos, levam os filhos a orar, ensinam sobre Deus, ensinam a dialogar com o Criador. Mas tem uma diferença fundamental. Os filhotes de outros animais, sem exceção, depois de adultos, não se interessam mais pelos pais. Dificilmente se relacionam com os pais. Muitas vezes vão para longe, porque a natureza não requer isso. Depois de terem cumprido então o seu papel natural, os pais estão sobrando. Ao menos naquela ninhada de filhotes não faz mais sentido. E é verdade que, infelizmente, isso também acontece com alguns humanos. Com alguns, com a graça de Deus. Mas nós sabemos pela palavra de Deus e por nossa própria consciência que não deve ser assim. Que tal qual os animais, nós não devemos deixar os pais deixarem os filhos e os filhos deixarem os pais. A gente sabe que o que Deus quer é que entre pais e filhos humanos haja uma relação de amor, de respeito, de gratidão, nos dois sentidos, não mais de forma unilateral, mas de forma bilateral, que um responda ao outro. E isso enquanto a vida dos dois, de mãe, pai e filhos, durar. Essa é ao menos a natureza, então vamos colocar assim, das relações que existem e deveriam existir entre pais e mães cristãos e dos seus filhos. Na linguagem do Novo Testamento, aqueles que vivem em Cristo. E aí o texto começa dizendo para nós: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra obedecer, às vezes para nós tem um sentido tão negativo.
mas a raiz da palavra vem de ouvir. Obedecer é ouvir. O obedecer humano, então, está ligado a ouvir. Quantas vezes nós ouvimos pais e mães dizerem: meu filho não quer me ouvir? É uma queixa frequente quando a gente vai fazer alguns aconselhamentos com os pais. Meu filho não me ouve. Não é que o filho seja surdo. Ele não quer ouvir. É uma surdez da alma. É uma surdez de vontade, de não querer ouvir mais o seu pai e a sua mãe. E quando você não quer mais ouvir alguém, isso não permite diálogo entre as partes. Porque se eu não ouço outro, como eu converso com outro? E aí a gente entra no que a gente chama de conflito entre gerações. Quem nunca ouviu falar sobre isso? É um nome polido para a gente chamar o desprezo ao quarto mandamento. Quando se manifesta entre os seres humanos, é a coisa muito séria. Revolta contra os pais fere algo fundamental na criação de Deus. A obediência que Paulo propõe aqui na carta aos Efésios não deve fluir só de um sentimento de amor, de gratidão, de estima pelos pais, porque às vezes o seu pai ou a sua mãe não foram as pessoas que você esperava que eles foram. Às vezes eles não souberam expressar amor na sua vida. Às vezes no momento mais difícil da sua existência foram eles que viraram as costas. Às vezes eles deveriam proteger e não protegeram. Em alguns casos eles foram até os agressores. O que Paulo diz aqui não é isso. O que ele diz sobre obedecer é algo especificamente relacionado à reverência devida ao Senhor Jesus. Por isso que ele diz no Senhor. Mas aí talvez você possa dizer para mim: mas a culpa pode ser dos pais. Não tem diálogo, tem pai que misericórdia, é difícil, viu? Nossa, tem pai e mãe que é tão bitolado, não pensa, quanto são irresponsáveis. É verdade. Por isso que Paulo diz que a obediência deve ser no Senhor, porque isso é justo. Obedecer no Senhor, obedecer em Cristo, isso é obedecer aos pais, obedecendo ao Senhor. É um obedecer dentro de uma área onde habita confiança. Confiança que permite um diálogo, que permite uma conversa franca, respeitosa, amorosa, um diálogo na qual o próprio Cristo faz parte. Uma relação entre pais e filhos no Senhor acontece também no chão da comunidade de fé, quando nós nos reunimos aqui, quando Cristo trabalha no coração de cada um de nós. É aí que a própria família se transforma numa pequena comunidade, onde os membros idosos, jovens, as crianças, os fracos, os fortes, os mais antigos, os mais recentes se unem. Porque quando a gente pensa em igreja, família da fé, a gente não vê pessoas de várias faixas etárias. A família é diferente disso? Então, membros que se tornam culpados para com os outros, mas que se perdoam, que se aceitam nas suas diferenças. Essa é a essência da igreja, da família da fé. Essa deve ser a essência da família. E pode haver membros resistentes. Tem filho teimoso, sim. Tem pai mais teimoso ainda que porta, como diriam os antigos. Pessoas que não querem mais ser membros. Tem gente que chega e fala: não quero fazer mais parte da igreja. Na família também, tem gente que chega e fala: não quero mais fazer parte dessa família. Então, esse caso também foi previsto pela Bíblia, que os filhos vão abandonar seus pais. Alguns vão abandonar seus pais até por amor a Cristo, né? E nesses casos os anjos choram. Choram não pelos filhos, mas pelos pais que ficam devendo o melhor para os seus filhos, a vivência da fé, a vida cristã.
Porque tem pais que não vão mostrar esse amor de Cristo para os seus filhos. Porque o que Deus quer é que a casa da família seja a casa de Jesus, que seja a família da fé, e aqueles e aquelas que nela habitam sejam irmãos e irmãs de Jesus. Depois Paulo diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento que tem promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Será que tal promessa, que te vá bem e tenhas longa vida na terra, é uma espécie de prêmio que Deus oferece para os filhos bem comportados? Será? Assim como muitas vezes os pais dizem: se você for comportado, você vai ganhar um tablet no Natal. Se você se comportar, você vai tomar sorvete no final de semana. Quem nunca negociou com o filho isso? O pai que nunca fez isso, que atire a primeira pedra. A mãe que nunca negociou isso: se você não se comportar, você não vai sair, que atire a primeira pedra. Não é isso. Não é isso que Deus quer dizer. A citação vem de Êxodo 20 e Deuteronômio 5,16, onde diz que honrar pai e mãe significa obedecer. Mas que não é só isso. É uma atitude interna, de coração, do filho para com a mãe, para com o pai. Honrar aqui implica amar. Ter atitude de amor em relação ao pai e à mãe. Implica acatar de maneira muito elevada aquilo que eles dizem. É mostrar um espírito de respeito, de consideração. Mães e pais são fonte da própria vida de cada pessoa. No entanto, a fonte verdadeira, que é Deus, mostra pra gente que os nossos pais e as nossas mães foram instrumentos dele para nos colocar no mundo. Então, é fato que sem eles nenhum de nós existiríamos. Ame você ou não seu pai e sua mãe. Sem eles você não estaria aqui. Nenhum de nós. Então, nós somos convidados a prolongar esse pensamento para dentro da nossa vida. Assim como um bebê toma uma mamadeira e se sente bem, assim como uma criança que obedece aos seus pais, não brincando com gasolina e com fósforo, escapa da morte, as chances da gente viver uma longa vida respeitando e honrando os nossos pais é muito maior se nós estivermos debaixo desse mandamento. Porque quando nós ouvimos, honramos aquilo que os nossos pais falam, nós vivemos mais. Porque eles já viveram bastante. E o que eles têm a dizer nos edifica. Quantas vezes pais e mães dizem: não faça isso, não saia com fulano, não faça aquilo, não vai em tal lugar. E nós não ouvimos. Quando nós ouvimos, com certeza os dias vão ser prolongados. Esse mandamento, em verdade, ele não é uma prisão. Porque você pode falar: então eu tenho que obedecer a tudo que eles falam. Então, não é isso. Ele diz qual é a obrigação dos pais também. A função dos pais é justamente lutar, trabalhar, cuidar pelos filhos, para que os filhos vão bem e para que tenham longa vida na terra. Quer dizer, cada um tem seu papel. É o que nós vimos também a semana passada dentro do relacionamento conjugal. Cada um tem seu papel na submissão, no amor. Então, se a gente olhar por esse lado, a gente vê que a coisa muda. Quando esse quarto mandamento deixa de ser uma lei imposta aos filhos, ele vira promessa, como é o Evangelho nas nossas vidas. Vira boas novas de salvação. Porque todo pai, toda mãe trabalha para que seu filho vá bem na vida. Às vezes trabalha dobrado, correndo o risco de que esse filho e essa filha não o tenham quando vencerem na vida.
Esses tempos atrás eu estava conversando com a minha cunhada e ela falou para mim: nossa, Gi, seu irmão está trabalhando demais. E ele voltou a sentir aquelas dores no peito. Meu irmão teve pneumotórax espontâneo e ele tem a tendência a desenvolver isso sempre que o corpo entra em exaustão. E ela falou: e eu me preocupo, porque não adianta ele trabalhar demais para dar tudo de bom para as crianças e ele não vê elas crescerem. Porque é algo crônico que pode vir a dar uma parada cardiorrespiratória. Então é algo que ele acha que é simples, mas que é muito sério. Eu dou esse exemplo porque às vezes nós temos muito isso nas nossas... A gente tem pai e mãe lá trabalhando mesmo para que o filho vá bem, para que o filho viva muito tempo, para que ele tenha tudo de bom e de melhor. Mas não vive a vida com seus filhos. Não aproveita o tempo que é dado com os filhos. Então... a gente vê que esse mandamento ele é de dupla, porque quando eu ouço meus pais que tanto fazem também para que a minha vida se prolongue, isso é como o evangelho, traz nova vida, traz restauração, traz boas novas. O relacionamento entra em outro ápice, não é simplesmente um fala, o outro obedece, um trabalha e o outro desfruta. Existe uma valorização mútua. A gente sabe que é bom obedecer os pais. É muito bom. Mas a gente vê que às vezes a gente escolhe desobedecer. Então a gente vê que essa desobediência aos pais e às mães, que realmente são piedosos, que buscam, que oram, que falam do Senhor, que têm uma preocupação genuína pelos filhos, o que acontece? Leva muitas vezes os filhos à indisciplina, leva ao vício, leva à dispersão. E tudo isso encurta a vida. Encurta a vida, isso é comprovado. Não é à toa que vem nos rótulos de cigarro para não fumar, que os comerciais de bebida dizem que não bebam com moderação. Agora vem com sabedoria. Eu fico pensando qual a sabedoria que eles querem colocar, né? Agora mudaram um pouquinho. Mas enfim, às vezes nossos pais falam: você pode fazer o que você quiser, mas toma cuidado, né? Então esses conselhos, quando seguidos, também prolongam a vida. Filhos indisciplinados são sinônimos de ruína, não só para a família, mas para uma nação. É um problema social. É um problema para a igreja, é um problema para a sociedade. É algo que transpõe as quatro paredes de uma casa. É algo muito sério. Então, mães e pais estão aí para verem os seus filhos felizes. Toda mãe e todo pai quer ver o seu filho feliz. Às vezes se distancia até deles por trabalho para que eles fiquem bem, para dar condições melhores, para que eles tenham uma vida melhor. E uma vida melhor a gente pensa que é o quê? Uma vida cheia de vida. Uma vida plena, que possa levá-los à maturidade, uma vida que dê frutos. Que cada filho que não consegue mais amar os seus pais, pensem sobre isso. Porque às vezes nós como filhos, e aí geralmente mais velhos, olhamos e passamos por tantas dificuldades nos relacionamentos com nossa mãe, com o nosso pai, a gente não quer mais amar, a gente escolhe ficar longe. Mesmo que a sua mãe e o seu pai não tenha sido um espelho fiel e claro do amor de Deus, eles são os nossos pais e as nossas mães. Eles são. E é isso que Paulo propõe aqui no texto. Ao gente ler o quarto, quando nós lemos o quarto mandamento, a gente descobre também que o filho, ele é convidado a obedecer aos pais no Senhor. Pois no primeiro mandamento, se você parar para pensar, que é a locomotiva para todos os outros, está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus é o nosso Deus, Ele nos tirou da casa da servidão, do pecado. Se Ele nos tirou, então nós não estamos mais vivendo nele, certo?
Então a gente está vivendo numa casa onde o contrário da servidão é liberdade. No Senhor. É no Senhor que há confiança, alegria, bem-estar, paz. Então, mães e pais cristãos, vocês que estão aqui essa manhã já pensaram com seriedade no fato que a casa de vocês não é uma prisão? Antes, é a casa de Cristo, é a casa de Jesus, na qual Ele libertou os que moravam, tirou da escravidão para a liberdade. Filhos e filhas cristãos que estão aqui nessa manhã, vocês já pensaram com seriedade no fato que a casa de vocês, de acordo com a vontade de Deus, não deve ser um lugar chato, azedo? Por que procurar liberdade, bem-estar, vida descontraída e alegria fora de casa? Uma casa cristã, restaurada por Cristo, onde a família pode ser feliz, não deve ter uma atmosfera de cadeia, de opressão. Deve ser uma atmosfera de alegria e de amor. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, a gente vê como resplandecia a alegria, festa, bem-estar, quando aquele filho que gastou tudo que gastou do pai, volta. A alegria do pai, quando o coração do filho se voltou a ele. Será que tal coisa só existe nas parábolas e nas histórias da Bíblia? Será que nós, pais e filhos, não estamos passando por cima de um tesouro que Deus nos coloca de forma tão aberta e sendo negligentes com isso? Será que talvez hoje, como Deus nos queira fazer descobrir esse tesouro? Paulo fala: e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra mostra que o quarto mandamento não é uma rua de mão única. Mães, pais também devem honrar os filhos. Os filhos não são propriedade dele. Pais e mães criam filhos para o mundo. A honra que eles devem aos filhos, ele a demonstra criando-os na disciplina do Senhor, não lidando com ele dentro de um mantra de teimosia do velho homem, porque aí, como o filho não faz o que você quer, você começa a irritar o filho. Aí o filho começa a se irritar e ele fica revoltado. E algumas formas de provocar a ira dos filhos são excesso de proteção, favoritismo, desestímulo, desrespeito das ideias diferentes dos filhos. Lembre-se, eles não são cópias fiéis a você. Negligência, uso de palavras ásperas, de crueldade física. Não estou falando de correção, uma varadinha não, porque a Bíblia diz que de vez em quando precisa. Estou falando de crueldade. Pais que têm o prazer de demonstrar autoridade e poder sobre os seus filhos. Lembra que a gente falou semana passada? Qual a diferença de gerenciar e liderar uma casa? Maridos que gerenciam, acham que tem um negócio em casa e que mandam e desmandam. Mas aqueles que são do Senhor lideram as suas casas, porque eles têm a referência de Cristo como líder e lideram o seu lar. Isso vale também para os filhos, para a criação dos filhos. A educação que pais e mães cristãs devem dar aos seus filhos, mesmo a disciplina, a severidade, os castigos, porque eles são necessários, porque a gente tem hora que é rebelde mesmo, devem acontecer no Senhor, tal qual acontece na igreja. Mais uma vez eu trago a ideia da comunidade de fé. A comunidade de fé, quando ela precisa corrigir alguém, ela deve tratar esse alguém com amor.
chamando para o diálogo, com respeito. A comunidade, a gente parte do pressuposto da justiça, do respeito, do amor, do perdão. Não deve ser diferença na casa. Paulo, ele confronta o negativo com o positivo, mas eduquem-no com brandura, na disciplina e admoestação do Senhor. Os pais e mães não apenas são aqueles que devem prover os seus filhos de alimento físico, mas também mental e espiritual. Filhos e filhas precisam ser animados com carinho, com amor, precisam ser cuidados. A referência aqui é a disciplina, que muitas vezes tem referência a castigo, porque às vezes a gente pensa em disciplina, a gente pensa em castigo, e isso não é muito agradável. Mas a gente sabe que a disciplina com amor, ela não só corrige, mas ela gera frutos. Então, essa disciplina que Paulo traz aqui é a disciplina que existe também na comunidade. É aquela que gera frutos. É a educação na justiça, que deve ter o caráter de Deus refletindo. É uma educação cristã, não só verbal, mas através do exemplo e da conduta de vida dos pais. É isso que tem o selo de aprovação do Senhor. Para nós concluirmos nessa manhã, ou seja, é obrigação das mães e dos pais, e não da sociedade, educar seus filhos. Pois na economia divina, a criança pertence, acima de tudo, aos pais. São estes que devem velar, até onde seja possível, pela educação e desenvolvimento dos seus filhos. Pois é o próprio coração da educação cristã que conduz o coração da criança ao coração do Salvador. A gente não pode protelar, deixar para terceiros a educação do coração dos nossos filhos. A Bíblia, no Antigo Testamento, escrito em um tempo que é considerado autoritário, por vezes mostra a promessa de que mães e filhos devem espelhar a face de Deus. No Novo Testamento, essa promessa se cumpre. Em Lucas 1,17, um anjo cita o último versículo do Antigo Testamento para realmente dar precursão, ou seja, vir antes de Cristo. Ele diz: converterá o coração dos pais aos filhos. Pode abrir lá em Malaquias, o último versículo, vai estar escrito isso. Eis uma contribuição essencial para o problema do conflito de geração. A nossa família pode ser feliz quando o coração dos pais estiverem convertido aos filhos e dos filhos aos pais. Que assim seja. Que exista a obediência dos filhos aos pais e que estes honrem seus pais e as suas mães. Que os pais e as mães não provoquem os seus filhos a ira. Antes, que Deus converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que Cristo nos ajude para que realmente, através, primeiramente, da família de fé, a qual nós nos reunimos todo domingo, depois a nossa família, lá na nossa casa, possa refletir o amor e a graça de Deus. O amor e a graça que corrige, que educa, que honra, que existe para nos libertar, como nos libertou do império das trevas, que nos trouxe da escravidão do pecado, nos dando o poder de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Que a nossa família reflita esse amor maravilhoso e a sintonia que existe dentro da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A família perfeita. Talvez a nossa família não vai ser perfeita nesse tempo que se chama hoje, mas que ela caminhe para isso.
para que a gente lute realmente, para que nós como filhas e filhos possamos honrar nossos pais e mães, e os pais como pais e mães lutem, peçam a Deus para que vocês não irritem seus filhos. Isso com certeza fará da nossa família um lugar mais feliz. Que Deus nos ajude nesse intento, no nome de Jesus.